Vamos lá então? Todo mundo consegue ver minha tela aí, gente? Postei, Breno, nota da resenha para todo mundo, todas as turmas. Se você não recebeu, faça esse processo que eu mandei, tá bom? Todos enxergando minha tela aí, gente? Tá ok. Me dá um joinha aí, gente. Vocês estão enxergando minha tela? Vocês estão vivos? Sim. Então, beleza, vamos lá. Vamos falar sobre nova ordem internacional. Tá ok? Bom, obviamente, presta atenção. Se eu tenho nova ordem internacional, obviamente, se eu tenho uma nova, eu tenho uma velha. Então, existe uma velha ordem e uma nova ordem. Então, fiquem atentos aí, olha. Na nova ordem, nós temos uma reorganização política internacional. É isso que difere o novo do antigo. Então, a nova ordem mundial, ela se dá, olha aqui, olha, tá aqui dizendo assim, ó, fim da URSS, fim da União Soviética. Existem duas linhas de pesquisa que vão definir para a gente o seguinte, deixa eu achar aqui, peraí. Existem duas linhas de pesquisa que vão definir para a gente o seguinte: a nova ordem mundial acontece a partir de 1989, quando eu tenho a queda do Muro de Berlim. Outro grupo de pesquisadores vai defender a nova ordem mundial acontece a partir do fim da União Soviética. Tá ok? Então, apesar daqui no meu desenho aqui tá aparecendo que é o fim da União Soviética, lembre-se que pode ter alguns livros que você vai encontrar aí a partir da queda do Muro de Berlim. Tá ok? Alexandre, o que você pensa? Eu penso a partir do fim da União Soviética, que é definitivamente dizer que há uma quebra da bipolaridade. A bipolaridade, nós vamos falar sobre ela aí daqui a pouquinho e você vai entender isso que eu estou dizendo. Tá ok? Então a gente tem nisso um processo de globalização acontecendo a partir dos anos 90. Os anos 90 são a chamada o boom da comunicação, porque a internet se populariza, as pessoas começam a ter acesso a isso, né? E começam a mundializar o processo de produção, o processo de informação e o processo de capitalização. Tá ok? A entrada do neoliberalismo, lembre-se que o neoliberalismo ele entra principalmente com a fomentação do toyotismo, tá? E o toyotismo vai trazer para a gente a globalização da produção, tá? A formação da Organização das Nações Unidas e do financiamento internacional com a OMC, com o FMI, com a OHS, com a OIT e com o Banco Mundial. Essas instituições financeiras internacionais, moçada, vão fazer a fomentação do Plano Marshall, vão fazer a fomentação do Tratado de Varsóvia, que vai, na verdade, desenvolver um novo processo de revitalização ou de fortificação dos poderosos comercialmente. Nós vamos falar sobre isso aí, tá ok? Tem a formação do BRICS,
que é a união da China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né? E a formação dos novos blocos econômicos, o NAFTA, Mercosul, a APEC e a União Europeia, que se desfaz em parte no ano de 2020, perdendo o seu principal encabeçador, que é a Inglaterra. Tá ok? Bom, vamos falar então um pouco sobre a geopolítica e a velha ordem mundial. Se tiver dúvida, abre o microfone, pergunta, ou pergunta no chat aqui que eu estou aberto, tá ok, gente? Então vamos falar um pouco sobre a velha ordem mundial. Espera aí que eu vou desligar a minha internet aqui. Sumiu. Desligar a internet não, né? Desligar o meu e-mail, tá? Então vamos falar um pouco sobre a velha ordem mundial, ou chamada desordem, né? Primeiro, tinha um imperialismo como o seu encabeçador, né? Os impérios ainda comandavam. Era uma ordem da desordem, porque não tinha uma organização entre os países, e era também chamada a antiga ordem. Basicamente, ela é fomentada por um processo de bipolaridade, ou seja, capitalismo versus socialismo, que alguns confundem aí novamente dizendo socialismo com comunismo. Lembrando que nunca tivemos um país definitivamente comunista ou totalmente comunista, porque ele não se encaixa naquela totalidade da ideia ou do ideário comunista. Tá ok? No entanto, eu tenho aí um desenvolvimento de um socialismo, ou seja, aquele caminho que vai levar ao comunismo. Em alguns países isso se deu de forma muito intensa, né? A gente viu a Alemanha passando aí, a Rússia passando aí como país vermelho, chamado país vermelho, né? E aí a gente tem basicamente dois países encabeçando: a Rússia com o socialismo e os Estados Unidos com o capitalismo. Tá ok? Então, o que acontece? Esses países passam por uma guerra. Não é uma guerra armada. A gente, quando fala em guerra, você pensa em espada, você pensa em luta, em faca, você pensa em metralhadora, avião, navio, em kamikaze. Você pensa numa parafernália dessa. Aqui nós estamos falando numa guerra fria, tá? Ou seja, fria porque não tem fogo. Alexandre, você fala comigo não tem fogo, mas a ideia do 007, a ideia do espião 007, que para quem gosta aí ou para quem nunca ouviu falar, o 007, um espião inglês, ou seja, ele estava debaixo de um segundo país de maior força capitalista, e aí ele tinha liberado para matar. Essa era a frase. Então você fala comigo, Alexandre, que não existe efetivamente uma guerra de fogo, mas o 007 era liberado para matar, o espião russo e etc e tal, eles eram liberados para matar. Como é que fica essa situação? Não, eu não estou dizendo que não havia morte. Eu estou te dizendo que a guerra não era literalmente armada. Ela era uma guerra política. Ela era uma guerra ideológica. E aí eu já vou dizer o seguinte para vocês. Quando você vê os defensores aí do novo governo dizendo de escola sem partido, escola sem ideologia, a escola tem uma ideologia quando ela diz isso. Qual que é a ideologia? A ideologia do neoliberalismo. A ideologia da política vigente nesse momento. Então a escola não é sem partido. O que eles querem é apagar o partidarismo do socialismo que existe aí entre os professores, que é dito que existe entre os professores, que eu pessoalmente conheço muito professor capitalista e neoliberalista,
apagar isso e deixar que o ideal capitalista e o ideal neoliberalista seja o principal ideal das escolas. Então a escola é sem partido? Não, isso é mentira, meu caro. Conversa para boi dormir, tá ok? Agora, se isso é válido, se você concorda com isso e não concorda, é uma opinião sua. Você tem direito a concordar que o melhor é você ter uma ideologia neoliberalista e capitalista para as escolas. O melhor era ter uma ideologia socialista ou comunista para as escolas. O melhor era não ter ideologia nenhuma. Será que isso é possível ou é uma utopia? Ou seja, uma viagem, uma doideira achar. Eu pessoalmente acho que você ter uma escola que ela não tem partidarismo nenhum, ela é utópica. Agora, eu também acho que você tirar do professor a capacidade de ser um camarada crítico, isso é esdrúxulo. A gente não estuda para dar a opinião dos outros, a gente estuda para dar a nossa opinião enquanto ciência. E a ciência já provou que ela é mutável. Antigamente, na década de 40, todo mundo comia, na década de 20, todo mundo comia com a banha de porco porque ela era barata. E aí, quando chegou na década de 80, a banha de porco matava. Era ela que trazia colesterol alto, era um perigo, entupia veia. Hoje já se considera a banha de porco melhor do que muita gordura vegetal que tem por aí. Tá ok? Como o óleo de dendê, como o óleo de milho, como o óleo de algodão. Então já se considera ela muito melhor do que essas e até melhor do que o óleo de soja, tá? Então, fique atento aí, tá? Ao que a ciência ela é capaz de mudar de acordo com seus experimentos. Ok, gente? Então havia uma guerra que não efetivamente era uma guerra bélica. Então a Guerra Fria se dava no campo chamado ideológico, ou seja, de um lado a gente tem o capitalismo, com seu representante maior que era os Estados Unidos, do outro lado o socialismo, com seu representante maior, a União Soviética. Então é como uma pilha, lado positivo e lado negativo, ou dois polos, positivo ou negativo. Daí, meu caro, se o lado positivo é o capitalismo, se o lado positivo é o socialismo, é você que tem que responder. Você pode até escrever no chat aí, seria bem interessante você escrever isso para mim, dizendo: eu acho que o lado positivo é só o positivo, não precisa de falar do negativo. Eu acho que o lado positivo é o capitalismo e o outro acha que o lado positivo é o socialismo. Ou eu não acho nada, eu não quero nem saber desse treco. Escreve aí pra mim, gente. Bom, e efetivamente, em 1945 a gente tem. Pode escrevendo aí, viu, gente? Eu vou vendo e a gente vai comentando. Em 1945, a gente tem o fim da Guerra Mundial, tá? Tem países vencedores e países perdedores nessa história aí. A Alemanha está dentro dos países perdedores e é nazista. A Itália está dentro dos países perdedores e é fascista. O Japão está dentro dos países perdedores e é imperialista. Tá ok? Pessoal, olha, eu pedi participação de vocês e vocês não responderam. Eu só quero o seguinte: nós vamos agora ter um trimestre sem aula de geografia, depois a gente volta de novo. Se Deus quiser, a gente volta de forma presencial. Mas se não voltar de forma presencial, eu pretendo inclusive montar uma nova didática para as nossas aulas. Mas eu não vou aceitar rock nenhum de cara dizendo para mim que a aula não tá boa e eu não tô motivado e eu não, porque cara, se não tiver participação de vocês, tipo, a aula tem que ficar ruim mesmo, sabe? Se vocês não participarem da aula e não tornarem a aula boa,
eu não caio sobre a responsabilidade de que essa responsabilidade é minha, só minha. Eu sou um dos responsáveis disso, junto com junto com a instituição e junto com vocês, ok? Então nós estamos aí entre França, China, a Rússia e os Estados Unidos como vencedores dessa guerra aí e uma fomentação efetivamente de uma organização das Nações Unidas. Então não é a Organização das Nações Unidas com mais de 100 países unidos em prol. Não. Nós temos uma Organização das Nações Unidas que decide se unir para poder comandar o mundo e para poder impor para poder impor esse poder sobre o mundo. Aí Maria Alice está perguntando, por que a França é considerada efetivamente um país? Porque a França estava com coligação junto ao Reino Unido, junto aos Estados Unidos. Nós não estamos falando de uma França hoje, atual, com cunho socialista, como Portugal, por exemplo. Nós estamos falando de uma França que está ligada junto... Pessoal, olha para você ver, a China está nesse processo em 1945, a Rússia está nesse processo aqui também. Então nós temos países que vão se desvencilhar um pouco mais para frente. A China sai no arcabouço socialista e efetivamente sai dessa. Os Estados Unidos e a Rússia entram num processo de bipolaridade e acabam se descompassando, se separando disso um pouco mais para frente. Tá ok? Então, por causa de uma guerra de poder, esses países vão se desvencilhar. Então, esses 5 países vão fundar a ONU e os únicos que possuem efetivamente um comando sobre ela. Ou seja, são esses 5 países, e posteriormente a China se desfaz, são esses 5 países que são detentores efetivamente dos 3 Vs. Ou seja, são eles que têm direito à voz, ou seja, são eles que têm direito a opinar, a falar, são eles que têm direito a votar, dizer o que pode e o que não pode, e são eles que têm direito a dizer efetivamente o que não vai caminhar daquela forma. Tá ok? Bom, então o que acontece? Eu tenho, logo após a guerra, uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods. O que acontece nessa conferência? A conferência acontece a reunião desses países para dizer o seguinte. Vamos lá. Esses países se reúnem, são os países de maior força econômica no período, de maior força de poder bélico nesse período, e aí você tem esses países aí enganjados, reunidos nessa conferência. Então muita gente acha que porque os Estados Unidos têm força comercial e porque os Estados Unidos têm poder bélico, eles automaticamente conseguiram que o dólar se tornasse uma moeda mundial e que o inglês se tornasse a língua oficial do mundo. E não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu nessa história foi que os Estados Unidos... Só um minuto, gente. O que aconteceu efetivamente foi que esse grupo se reuniu, resolveram então montar o BIRD, ou BIRD, como alguns falam aí, mas resolveram montar o BIRD, o FMI, e eles resolveram se reunir para empoderar-se do mercado. O que é empoderar-se do mercado? Esse pessoal tinha muito dinheiro e tinha muito poder. Desculpa, pessoal.
esse pessoal tinha muito dinheiro e esse pessoal tinha muito poder, tá? Então o que que eles fizeram? Vão montar um banco, um Fundo Monetário Internacional e um Banco de Reconstrução do Desenvolvimento. Por que reconstrução? Porque principalmente a Europa estava destruída, né? E eles precisavam de se reerguer. Então, principalmente os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez, por exemplo? Montou o chamado Plano Marshall. O que era esse Plano Marshall, pessoal? O Plano Marshall, eu já disse sobre ele, mas eu vou repetir sobre ele aqui, né? Porque aí tem o desenvolvimento da organização da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, mas você tem o Plano Marshall, que ele vai dizer o seguinte: se você está quebrado, mas o seu país tem grande potencial de crescimento, eu vou ajudar vocês a se desenvolverem novamente. Como? Eu vou dar dinheiro para vocês. Grosseiramente dizendo, eu vou dar dinheiro para vocês. Na verdade eu vou emprestar dinheiro para vocês. Meu cara, a própria Bíblia fala lá em como é que fala? Fala que você não deve emprestar dinheiro para ninguém ou você vai estar amarrado a essa pessoa pelo resto do tempo que você estiver devendo ela. E os Estados Unidos sabiam muito bem disso. Então ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos um país industrializado, um país de capital independente, e vocês são países com grande potencial, mas que estão efetivamente quebrados. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos emprestar dinheiro para vocês comprarem, com um tratado. Vocês só podem comprar de nós ou comprar daqueles que nós autorizarmos. Aí o cara falou assim, mas como assim? Como assim? É isso mesmo? É isso mesmo. Se vocês não comprarem da gente, nós vamos cobrar esse dinheiro de vocês. Se vocês começarem a não comprar de nós, ou seja, de nós, Estados Unidos, ou daqueles países que estão vinculados a gente, como a Inglaterra, como a França, esses países que estavam vinculados, nós vamos embargar vocês. Tá ok? Ou seja, ou vocês estão com a gente, é a gente que manda no mercado, ou vocês estão ferrados. Bom, países que se negaram a entrar no processo do Plano Marshall. Obrigado. Dá licença. Dá licença. Não, dá licença. Depois eu apareço. Veio trazer água pra mim, viu, gente? Água. Água. Então, gente, o que aconteceu aí nessa história? Eu vou emprestar dinheiro para vocês e vocês vão comprar da gente. Cuba entrou aqui, olha. Cuba entrou no Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? É o mesmo esquema do Plano Marshall, só que feito pela Rússia, tá? Dizendo, vocês vão ter um pacto com a gente, vocês vão parar de comprar dos capitalistas para a gente poder reforçar o socialismo. O Plano Marshall disse, se vocês comprarem dos socialistas, se vocês se mancomunarem com eles, se vocês se unirem a eles, vocês estão ferrados porque nós vamos travar vocês. E foi dito e feito. E isso aconteceu com Cuba. Cuba se mancomunou se juntou com a Rússia e os Estados Unidos travaram. Os Estados Unidos embargaram Cuba. Ok? Tranquilo? Bom, nesse processo então, gente, é importante a gente entender que os Estados Unidos
embargaram Cuba e parte da quebra de Cuba está ligada a esse embargo. E que o Japão se desenvolveu diante disso. Ou seja, o Japão precisava de comprar um maquinário, ao invés de comprar um maquinário, ele comprava 5. E aí os Estados Unidos pensava, japonês é tudo burro, né? Aí ele usava aquele maquinário que ele precisava e os outros 4 maquinários ele desmontava, jogava num laboratório para entender como é que funcionava a tecnologia daquilo e ó, pau para melhorar. E se tornaram os campeões de tecnologia mundial. Ok? E fizeram um processo de educação muito legal, né, gente? Funcionava assim. Vocês que estão no ensino médio técnico davam aula para os alunos de ensino fundamental 2. Os alunos de ensino fundamental 2 davam aula para os alunos de ensino fundamental 1. Os alunos de ensino fundamental 1 alfabetizavam os menores, tá? Os de universidade, os alunos de universidade davam aula para o ensino médio, o de pós-graduação dava aula para o... E aí, assim, o sempre de cima dava aula para o de baixo, porque ele estava mais evoluído. Os Estados Unidos, o Japão, então, zerou seu analfabetismo com isso. Por quê? Tem um filme muito legal chamado A Menina do Dedal, que mostra exatamente isso que acontecia. Uma menina que estava no ensino médio dando aula para meninos do ensino fundamental numa área rural do Japão. Tá ok? Então é bem legal a gente ver isso acontecendo aí. E aí a gente tem a corrida armamentista espacial. O que é a corrida armamentista espacial, meu caro? É uma briga para quem dominava terra e céu. É o endeusamento. O sistema de estudo do Japão até hoje é muito rigoroso. Sim, mas você tem que entender, Maria Alice, que o índice de analfabetismo antes da bomba de Hiroshima e Nagasaki era altíssimo. A ideia do Japão de se revolucionar na educação se deu basicamente por um processo quase que de revolta. Olha que louco. Eles falaram, nós somos atacados, nós morremos porque nós somos fracos, vamos nos fortalecer. E investiram em quê? Investiram em educação. E aí já aproveitaram a sua cultura milenária, é muito importante, o poder de concentração, a relação espiritual que se tem aí, né, e tal. Isso já era muito forte. Mas aí fica isso tudo mais forte, mas você tinha uma zona rural, um país muito agrícola e muito pesqueiro. Você sabe como é que funciona a pesca, gente, no Japão? As bordas do Japão já não tem mais peixe. Então o que que faz? Você pega o cara com aquele barquinho e ele teria que navegar muito para poder conseguir chegar à sua embarcação em alto mar. Então o que que faz? O Japão determina uma data onde um navio sai, esses barcos são enganchados no navio e saem para alto mar. Enganchados lá no alto mar, eles são liberados, eles se afastam do navio, fazem as suas pescas, enchem os seus barcos, retornam, são de novo enganchados no navio e retornam para as ilhas. Tá? Então, o processo de retirada de analfabetismo do Japão aconteceu em pouquíssimo tempo, justamente por causa do processo de estudo, a mudança nos aspectos de estudo desse país. Tá ok? Aqui você tem uma briga quase que esdrúxula, assim. Por exemplo, eu consigo ainda entrar como professor substituto absurdamente a responder desse jeito. Só com mestrado. Mas para eu poder entrar hoje como professor efetivo do Instituto Federal, eu preciso de ter doutorado e muitas vezes pós-doutorado. O que não quer dizer nada. Eu conheço gente só com graduação que é muito melhor do que gente com doutorado. Tá ok? Mas isso virou
uma exigência que é muitas vezes meio ilógica, assim, tá? Então a gente tem muita qualidade. Se a gente conseguisse, por exemplo, pegar vocês, alunos do ensino médio, e falasse com vocês hoje assim, você tem capacidade, para quem eu perguntar aqui, você tem capacidade para dar aula para o ensino fundamental? Ora, você já passou pelo ensino fundamental todo, tem conhecimento de tudo que aconteceu lá. Vocês poderiam ter o primeiro emprego de vocês dando aula para os alunos que estão de um nível abaixo de vocês e dando e capacitando esses alunos e reforçando aí a questão da escolaridade no país. Seria possível? Seria bem bacana. Tá? Isso é um pensamento do Alexandre. E a gente reduziria fortemente o índice de analfabetismo desse país. Tá? Seria possível. Lógico, gente, que por trás disso tem um sistema de gestão muito bem armado. Tá ok? Bom, gente, aí nós vamos cair na discussão da corrida armamentista e espacial, ou seja, quem tinha mais força bélica, se era a Rússia ou os Estados Unidos, e quem tem, ainda hoje é uma briga a respeito disso, né? E quem comanda os céus. Deixa eu ligar aqui minha bateria rapidinho. E quem comanda os céus é literalmente uma arte de endeusamento, né? Ou seja, quando a gente pega, novamente dizendo aí, a nossa referência como muitos cristãos aí, é de que Deus é dono da terra e dos céus. Então, dominar terra e céu é mostrar poder. E é tudo que se queria nesse momento. Tá ok? Então, a gente tem agora uma nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? É exatamente o fim dessa guerra entre capitalismo e socialismo, é a perda do socialismo aí, de poder do socialismo, e é o fim da chamada bipolaridade. Tá ok? E aí nascem 3 teorias disso aí. A primeira, que há uma unipolaridade existente. A segunda, que nasce uma multipolaridade. E a terceira, que nasce uma apolaridade. Alexandre, qual que é a verdade? A verdade é quase de escolha sua, mas você tem que entender as 3. Por que eu tenho que entender as 3? Porque daqui a uns dias, meu caro, tem vestibular. Você já está no ensino médio, já está no 2º ano. Alguns já vão testar o vestibular agora e alguns talvez até passem efetivamente no vestibular agora e podem pedir a sua formação no ensino médio com isso. Tá ok? Então, vamos entender os 3 aí, porque tudo vai depender da questão sua de vestibular. Durante essa guerra, o Brasil decidiu ir para o lado da Alemanha, pensando ao lado da ditadura militar. Maria Alice, a Alemanha ela tinha um cunho socialista e a ditadura militar no Brasil é uma ditadura capitalista. Tá ok? Se você pensar, você tinha efetivamente grupos de políticos no Brasil que foram até a Alemanha e que demonstraram uma certa como é que fala? Uma certa relação com o que acontecia lá. A gente vê isso comumente acontecendo até no documentário que vocês viram aí sobre escravidão. Alguns partidos aqui no Brasil e etc. que estavam vinculados disso. Mas são 2 concepções totalmente diferentes. Tá ok? A Alemanha, ela também tinha o seu cunho capitalista, né? Ela não era, apesar da gente falar de uma Alemanha socialista, tem uma expectativa diferente
de socialismo do que tinha a Rússia, por exemplo. Havia uma vinculação muito mais ligada ao poder do que possivelmente ao processo de socialismo, comunismo e etc. Mas a gente tem a representação de presidentes nossos lá, a visita do Brasil na Alemanha e etc. Então tem essa questão aí muito nítida. Isso só não foi mais forte porque efetivamente a gente é um país muito híbrido, né? E a Alemanha não aceita isso nesse período, não aceita isso com boa realeza. Então, ok, gente? 3 minutos para a gente acabar aí. 1 minuto para cada slide aí para vocês poderem entender. Então vamos lá. A unipolaridade é uma teoria que está firmada na ideia econômica sobre o PIB, né? Ou seja, se o PIB cresce, a economia desse país está crescendo, então automaticamente eu tenho um país com força econômica, né? E essa força econômica vai trazer para a gente vai trazer para o país que tem um crescimento de PIB a sua polarização. Então a gente tem ora a Alemanha com grande força, a gente tem ora a Rússia com grande força, a gente tem ora o Japão com grande força, a gente tem ora os Estados Unidos com grande força. A multipolaridade ela já está ligada efetivamente à questão do poder bélico e não econômico. Ou seja, o país que comanda a sua força militar, ele é aquele que está no topo da cadeia alimentar. Os Estados Unidos representam muito bem essa questão da multipolaridade, até mesmo por causa das sucessões das campanhas militares que existem aí. Por exemplo, a questão da Guerra Fria, a questão da Guerra dos Terros, a questão do Afeganistão, a invasão do Iraque, as políticas aplicadas na Somália, na Síria e por aí vai. Tá ok? Então esses inúmeras sucessões trazem no topo aí os Estados Unidos e aí também você tem outros países bélicos aí nesse topo. Tá ok? E a polaridade. Não existe exatamente uma definição. Tem hora que quem comanda é quem manda na tecnologia, tem hora que quem comanda é quem manda no dinheiro, no capital, tem hora que quem comanda é quem tem o poder bélico. Ou seja, não existe uma... Tem aqui até o poder ambiental, né? A Alemanha está aí e a França estão no topo aí da cadeia ambiental. Né? Espanha, depois a Espanha também com grande força. Então há esse questionamento aí sobre bipolaridade e apolaridade. Ok? Dúvidas, pessoal? Nós paramos por aqui. A nossa próxima aula vai ser assíncrona e é sobre conflitos armados. Ok? Dúvidas? Bom final de semana para todos, bom descanso, pessoal. Tchau. Tchau, Obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa Obrigado. tarde. Tchau, professor. Você também. Tchau, professor. Tchau, tchau.